É isso, rapaziada, depois de resistir por bastante tempo, anos, diga-se de passagem, eu finalmente dei uma chance e acabei me rendendo à história do Pirata que Estica, a obra de maior sucesso da Shonen Jump escrita por Eiichiro Oda, One Piece. Como um grande fã de Bleach, que também conhece muitas coisas de Naruto, eu precisava ir atrás de One Piece para completar o meu conhecimento sobre o Big Tree. Aliás, eu ainda vou reservar um tempo para reler o mangá de Naruto, tá? Mas eu parti direto para One Piece principalmente porque eu não conheço, ou pelo menos não conhecia, absolutamente nada sobre a história. Beleza que ao longo do tempo a gente que tá nesse meio de mangás e animes, meio que vai absorvendo algumas informações por osmose, né? Eu sei o que é o Luffy Gear 5, quem são os personagens principais da história e alguns nomes soltos como Imu, Chapéu de Palha, Shanrock e Guerra de Marineford, que aliás falaram pra mim que é um arco absoluto de cinema. Mas todos esses nomes pra mim não significam nada porque eu não sei onde eles se encaixam, e essa é a parte legal. Eu comecei a ler o mangá de One Piece totalmente às cegas, evitando o máximo de spoilers possível, e eu posso dizer que eu fui surpreendido positivamente com tudo que eu vi, principalmente por uma certa virada nos eventos que eu falei, putz, tá aí, One Piece me conquistou aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas primeiras impressões sobre essa obra gigantesca que faz um sucesso estrondoso e é só alguns meses mais velha que eu, olha só que loucura. Além, claro, de determinar quem é o autor mais gênio de todos, né? O Kubo ou Oda. Mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like, se possível, e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de One Piece. Vamos ver aí se este singelo vídeo chega na grande comunidade. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio e vamos lá. Como alguém que prefere consumir as coisas com calma e aproveitar cada detalhe, eu devo dizer que eu não estou rushando One Piece, tá? Embora começar pelo mangá possa ser mais rápido, eu não tô naquela ânsia de chegar no semanal, mesmo que ainda falte, né, mais de 1000 capítulos até lá. Como são as minhas primeiras impressões, eu vou comentar tudo que eu achei da história até o capítulo 68 do mangá, que foi onde eu parei. Logo quando o grupo do Luffy parte atrás da Nami, depois que ela fugiu com o tesouro enquanto eles lidavam com Don Krieg. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é um questionamento sobre quem diabos inventou a falácia de que One Piece só fica bom depois de X capítulos. Sério, quem criou esse mito que você precisa chegar numa certa parte para começar a aproveitar a história? One Piece é bom desde o capítulo 1. O setup inicial mostrando o início da Era dos Piratas é bem direto ao ponto, os eventos são muito claros e fáceis de entender, as cenas de infância do Luffy e a relação dele com o Shanks é bem legal, o Shanks em si me pareceu muito carismático, aquele típico personagem temido que parece ser bem forte, mas que mascara esse potencial com boas ações e atitude descontraída, com um destaque especial para a cena onde ele perde o braço, o Luffy simplesmente adquirindo os poderes de deformação da borracha, comendo uma fruta do diabo, que por enquanto ainda é um grande mistério, o reconhecimento do Luffy como um pirata de verdade através da entrega do Chapéu de Palha por meio do Shanks, todos esses elementos muito bem apresentados e estabelecidos ainda no primeiro capítulo. Várias promessas de que coisas grandes vão acontecer nessa história e isso te prende para ler o próximo capítulo. E um detalhe que eu também gostaria de ressaltar e que vale pro resto do vídeo é a questão das piadas, tá? Como alguém que veio de Bleach, eu preciso dizer que o Kubo não tem lá um humor muito afiado, especialmente no início do mangá. E olha que eu realmente gosto de várias piadas dele. Mas, nesse quesito, o Oda é bem mais refinado, pelo menos até onde eu fui. Eu genuinamente ri das piadas de One Piece. E uma estrutura muito comum que o Oda adota, pelo menos nesse começo, é de tratar sobre temas sérios e no meio do diálogo fazer uma quebra, trazendo algum momento mais cômico. Isso ajuda a não deixar a leitura tão maçante, uma vez que One Piece possui bastante diálogo e cria uma relação de empatia com os personagens. Esse tipo de quebra, depois de algum momento mais sério, é o que eu também procuro fazer na edição dos meus vídeos, sempre tentando inserir algum meme ou elemento equivalente para puxar a atenção do público de volta.
Então, ao fim do primeiro capítulo, a gente tem todos os elementos principais da história bem claros e explicados. O Luffy é um jovem sonhador que busca se tornar o rei dos piratas. O mundo é repleto de perigos e o seu objetivo é sair em uma grande aventura, o que mais tarde o levaria até a Grand Line. Nesse caminho, nós conhecemos alguns personagens secundários como o Kobe e a Alvida. E eu queria dar um destaque pro Kobe, pois ele é o responsável por nos introduzir aos temas da marinha e como as coisas desse mundo não são tão preto no branco como eu tava imaginando. Em One Piece existe um certo cuidado em trazer a percepção do povo de cada ilha e as normas comuns que cada um deveria seguir. Os piratas não são exatamente bonzinhos e a marinha não é totalmente má, o que dá mais uma camada de profundidade para a história. E eu realmente torço para que a trama adentre mais nessas questões ideológicas e até políticas que envolvem o mundo de One Piece. Me parece um aspecto com bastante potencial. Logo depois, a gente tem a apresentação do Zoro, que vem a se tornar o primeiro membro de fato da tripulação do Luffy. E um twist muito legal, que foi o meu primeiro momento de impacto lendo One Piece, foi a revelação do passado dele. Assim como o Luffy, o Zoro também possui um objetivo claro e simples, mas que não deixa de ser difícil, que é se tornar o maior espadachim do mundo. Mas isso só ganha de fato um peso na trama quando a gente descobre mais sobre o passado do Zoro, onde a sua amiga de infância chamada Kuina também tinha esse mesmo objetivo. O problema é que, embora fosse bastante talentosa, ganhando inclusive do Zoro, a garota se sentia incapaz por ser uma mulher. E o Zoro convence ela a fazer uma promessa que os dois ficariam fortes o suficiente e lutariam pelo título de maior espadachim do mundo. E todo esse momento super gentil e carinhoso é jogado fora logo na página seguinte, quando a Kuina aparece morta depois de cair da escada. Toma aí, cara. Que isso, Oda? Que é isso, Oda? Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que a banda toca, meu camarada. Tu não pode matar a garota depois de fazer uma promessa dessa não, cara. Não pode fazer isso não, cara. Não brinque com os meus sentimentos, viu? Brincadeiras à parte, foi um mini twist que eu achei genial, que deu muito mais impacto pra virada de mesa nos eventos que envolvem o ataque do Don Krieg, que eu vou comentar já já. Depois de recrutar o Zoro, o Luffy parte junto com ele em busca de um navegador e um mapa da Grand Line, e ambos acabam parando em Horas de Tal, onde nós somos apresentados a Nami, o Bug e a sua tripulação, com o palhaço pirata sendo a primeira grande ameaça que o Luffy enfrenta. O Bug eu achei bem ok, apesar de alguns diálogos interessantes e a habilidade de se dividir em vários pedaços, o que dá mais versatilidade nas sequências de luta. No início eu pensei que a aparência de palhaço dele poderia ser um problema durante os momentos mais sérios, mas o Oda conseguiu desenhar de um jeito que não ficou forçado, seja através das atitudes, feições e poses. O Bug transmite perigo, transmite autoridade, embora eu não seja muito fã de vilões com toque de comédia. Sobre a Nami, eu achei ela legalzinha, tipo, tá ali, a ladra da equipe ambiciosa com espírito livre. Eu ainda não senti o momento onde eu me apeguei à personagem de fato. Com o Zoro foi o flashback dele que pegou direto no emocional, e o Luffy é o carisma e a determinação absurda. Mas a Nami, eu sinto que ainda falta algo ali. Vamos ver mais pra frente no mangá. Dois destaques que eu também gostaria de fazer nessa parte é o momento onde a loja do antigo mestre do Show Show é queimada e o cachorro fica latindo pra ela. É uma daquelas situações que você fala, beleza, agora a parada ficou séria. E o flashback do Bug, onde nós temos mais momentos com o Shanks e descobrimos um pouco mais da sua atitude tranquila e altruísta. Com o recrutamento da Nami e a derrota do Bug, o grupo faz uma breve parada numa ilha onde um pirata chamado Gaimon foi abandonado e acabou preso num baú de tesouro por 20 anos. E o interessante aqui é observar como o Oda consegue fazer você se apegar a um personagem ou chamar a atenção para uma situação em poucas páginas e dar uma conclusão satisfatória para tudo isso. Esse capítulo em especial conta uma história isolada, onde um problema é apresentado e resolvido no espaço de 29 páginas. E o pior é que é bom, cara. A estrutura é simples, mas muito bem contada. No caso, o Gaimon ficou preso depois de cair de um penhasco que guardava em seu topo vários baús do tesouro. O problema é que ele jamais conseguiu escalar até lá de novo, e coube ao Luffy ajudá-lo a reclamar toda a fortuna depois de 20 anos. Só que no fim, não tinha nenhum tesouro ali, tava tudo vazio, mas o Gaimon se tornou tão apegado à ilha que decidiu permanecer no local ao invés de sair com a ajuda do Luffy. E outro detalhe interessante é que nesse capítulo a gente começa a ter um vislumbre das reais dimensões e possibilidades de aventura do mundo de One Piece.
com a Nami nos explicando os conceitos da Red Line e Grand Line. Eu sou do time do lore, tá? Como mestre de RPG, eu adoro saber mais sobre o world building das coisas que eu tô consumindo, e esse momento me despertou bastante interesse. Muita gente já veio me dizer que o One Piece possui um dos mundos mais complexos da ficção, então eu tô bem ansioso para descobrir cada vez mais sobre isso. Mais adiante, a gente se envolve na trama do Usopp e a Kaya, uma jovem muito rica que tem como mordomo um carinha bastante protetor chamado Clarador. O problema é que o mordomo nada mais é que um ex-pirata de marca maior que passou 3 anos planejando usurpar toda a fortuna da Kaya secretamente. E para isso ele conta com a ajuda de sua antiga tripulação para invadir a vila onde está localizada a sua mansão. E por enquanto, eu devo dizer que Clarador, ou Kuro, para os mais íntimos, é o melhor vilão de One Piece até onde eu li. Ele é cruel, frio, não faz piadinha e tem um ar calculista muito semelhante ao Gold Aizen Sasuke de Bleach. Não tem como. Clarador se passa como um homem bonzinho no início, mas no fim ele só estava manipulando tudo e todos para concluir o seu plano. É um personagem com uma presença muito forte e a habilidade dele envolvendo a velocidade e as garras é muito legal. Ele mantém a calma até onde dá e subverte as expectativas quando tenta matar a Kaya, mesmo depois de tudo que ela e a família dela fizeram por ele. Muito brabo. Também gostei bastante do Usopp, o conflito de ninguém acreditar nele por causa das mentiras e a coragem que vai tomando conta do personagem ao tentar proteger a Kaya é muito bom. E a própria Kaya é muito fofinha, ganhando bastante destaque ao tentar proteger as crianças da vila. Essa parte foi muito gostosa de se ler. Muito boa. Por fim, nós chegamos no núcleo do Sanji e o restaurante Baratie, quando o Luffy tá buscando o cozinheiro para a tripulação. O grande vilão dessa parte é o pirata Don Krieg, que na minha opinião é totalmente ofuscado pela presença absurda de um carinha chamado Dracula Mihawk. Meu Deus do céu, que aparição insana, que autoridade, que impacto. É aqui que ocorre a virada de mesa nos eventos que eu citei anteriormente e onde exatamente o One Piece me conquistou. Até então, a gente estava seguindo um padrão de acontecimentos que era: o Luffy e a sua tripulação chegam numa ilha, ou ambiente novo, descobrem um problema, se separam, normalmente divididos em 2 grupos, enfrentam o vilão, recrutam mais um e seguem viagem rumo à Grand Line. Só que aqui, a aparição do Mihawk muda completamente a linha de eventos. Dracula Mihawk, o dito espadachim mais forte do mundo, chega destruindo o que sobrou do galeão do Don Krieg, farma aquela aura absurda e diz que está lá só por diversão. A gente tem uma certa preparação para o surgimento do personagem, com o Zoro ficando em choque algumas vezes quando mencionam vagamente aquele com os olhos de falcão, e assim que ele aparece, todo mundo, incluindo o Don Krieg, que perdeu o resto da sua armada graças ao Mihawk, fica perplexo. Tudo no Mihawk é maneiro. A atitude, a aparência, a espada insana nas costas. Ele chega tratando o Zoro com um certo desdém, usando uma espadinha minúscula pra lutar, mas a situação logo muda quando o Zoro prova o seu valor, não tendo nenhum receio de enfrentá-lo. Afinal, se o objetivo do nosso mano é se tornar o maior espadachim do mundo, ele precisa derrotar o mais forte. O duelo dos dois é o ponto alto da minha leitura de One Piece até esse momento, com os golpes e movimentos trazendo cenas do flashback com a Kuina e o desfecho com o Mihawk reconhecendo a bravura do Zoro, sacando a sua espada principal e o golpeando diretamente, com todos os presentes simplesmente paralisados pelo duelo e o Luffy em choque no parapeito do navio, quase caindo no mar. Com esse comportamento honrado, o Mihawk já se tornou um dos meus personagens favoritos até agora e eu não vejo a hora dele aparecer de novo. Aí depois a gente tem a maior confusão com o Luffy saltando pra cima do Mihawk e o Don Krieg notando que ele é um usuário de Akuma no Mi. O espadachim então avisa que ele não matou o Zoro e a cena fecha com chave de ouro depois que o Zoro é resgatado e promete ao Luffy totalmente em prantos que jamais perderá de novo. É isso. Parabéns, Oda, One Piece é bom pra cá. No fim, a tripulação se separa novamente, com o Luffy ficando pra lutar contra o Don Krieg ao lado do Sanji, enquanto o Usopp e Zoro partem atrás da Nami, que fugiu de navio com o tesouro. E eu devo dizer que eu gostei da luta do Don Krieg, mas eu sinto que ela se estendeu um pouco demais. Fora isso, o flashback do Sanji foi muito legal, com ele preso naquela ilha junto com o Zeff, e no final, quando ele finalmente decide partir ao lado do Luffy, o velho dizendo pra ele se cuidar, ó,
aquecer o coração. De maneira geral, eu realmente tô gostando de One Piece, a atmosfera de aventura que a história passa é muito divertida, a sensação de a cada capítulo você descobrir algo novo te motiva a continuar a leitura. Tiveram alguns detalhes aqui e ali que eu não curti tanto, como a extensão da luta do Don Krieg que eu acabei de falar, as coreografias de luta com espadas que eu achei muito simples e principalmente a explicação de tudo o que acontece nos quadros por meio dos comentários de outros personagens. Tipo, se o personagem faz um movimento X ou Y, todos que estão observando, sejam tripulantes, moradores ou até os protagonistas, precisam comentar o que acabou de acontecer. E isso se torna meio chato porque ocorre com bastante frequência, pelo menos nesse começo. É como se o Oda não tivesse segurança naquilo que ele desenhou e segura na nossa mão pra dizer, olha, foi isso aqui que aconteceu, viu? Fora isso, One Piece tá sendo uma experiência bastante prazerosa. Eu com certeza vou continuar a leitura, mas eu não sei dizer quando que eu vou trazer o próximo vídeo. Talvez eu volte depois de ler, sei lá, 200, 400 capítulos. Vai depender dos rumos que a história vai seguir e se vale a pena trazer vídeo sobre. Então, deixem o seu feedback. Agora, depois de conhecer Bleach profundamente e experimentar One Piece pela primeira vez, quem é o autor mais gênio de todos? Kubo Taito ou Eiichiro Oda? Rapaziada, eu não queria dizer, mas é obviamente o Kubo, né? Mas One Piece tá chegando lá.